Eu acho que meu herói é o Robespierre. O Robespierre é um cara que, durante a Revolução, falou: basta dos privilégios, agora a gente vai meter o louco em organizar uma sociedade justa. E, de fato, a França tem muitos problemas, mas é uma sociedade... Essa fala do humorista francês Paul Cabane demonstra muito bem como as pessoas são doutrinadas pelo sistema de ensino. E você já vai entender o porquê. Mas antes de tudo, quero deixar claro que admiro muito Paul pelo seu trabalho artístico. Suas piadas sobre as diferenças culturais entre o Brasil e a França são hilárias e inteligentes. No entanto, como se vê em um de seus vídeos, Paul afirmou algo que me chamou bastante atenção. Disse que seu herói é Robespierre, figura central da Revolução Francesa. Segundo ele, a igualdade social que existe na França hoje seria resultado direto daquela revolução. E é por isso que o salário de um médico não é tão superior ao de uma faxineira. Essa afirmação, embora comum no senso comum e muito repetida no meio acadêmico, é profundamente equivocada. Mas não culpo o Paul por isso. A verdade é que o sistema de ensino, tanto no Brasil quanto em diversos países da Europa, especialmente no sul europeu e na própria França, tem servido mais para doutrinar do que para ensinar. E essa visão romantizada da Revolução Francesa é um excelente exemplo de como isso acontece. Afinal, não faz sentido algum considerar como herói um dos maiores tiranos da história moderna. Robespierre foi o arquiteto do chamado Governo do Terror, responsável por mais de 40 mil execuções em menos de 2 anos. Diferente do que normalmente é ensinado nas escolas, essas vítimas não foram apenas nobres ou traidores ricos. Uma grande parte era formada por camponeses, operários e cidadãos comuns, muitos dos quais foram mortos sem qualquer julgamento justo, simplesmente por discordarem do novo regime ou por causa de denúncias infundadas. Historiadores sérios, como Simon Chama, autor do livro Cidadãos, e François Furet, estudioso da Revolução Francesa e crítico do jacobinismo, mostram com clareza que o terror não foi apenas um preço a se pagar por um mundo melhor, mas sim um processo caótico, paranoico e violento que atingiu toda a sociedade francesa, principalmente os mais pobres. A Revolução Francesa não foi só coisa boa. É claro que a Revolução Francesa teve impactos positivos. Colocou medo nas monarquias absolutistas da Europa, incentivou debates sobre direitos civis e ajudou a impulsionar as ideias de liberdade e cidadania. Mas compará-la com outras revoluções da época, como a Revolução Gloriosa da Inglaterra em 1688, é inevitável. A Revolução Gloriosa conseguiu limitar o poder do rei, garantir direitos civis e fortalecer o parlamento. Tudo isso sem guilhotinas, sem destruição de igrejas e sem derrubar completamente o Estado. Foi uma mudança dentro dos limites da dignidade humana e da estrutura institucional. Já a Revolução Francesa optou por um rompimento radical com tudo: religião, Estado, moral, propriedade, leis. Essa ruptura total é a marca registrada da esquerda revolucionária desde então. E como era de se esperar, terminou em tragédia. É importante lembrar que a França, no final do século XVIII, era um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo. Não era o paraíso, claro, mas estava longe de ser um inferno. Ainda assim, ao derrubar a monarquia e mergulhar o país no caos revolucionário, entregaram o poder a figuras muito mais autoritárias do que o próprio Luís XVI, como o próprio Robespierre, que se via como uma espécie de profeta moral e, no fim, não poupou ninguém. Resultado? Uma França em ruínas, um povo mais empobrecido e um legado de medo e repressão. Para o francês médio daquela época, a revolução serviu para muito pouco. Passaram por um verdadeiro terror, literalmente, e a tão prometida liberdade e igualdade demoraram mais de um século para se estabilizar de fato. Igualdade salarial não vem de revolução. Agora vamos ao ponto central da fala do Paul: a suposta igualdade salarial entre médicos e faxineiras na França. Isso não é resultado da Revolução Francesa. Não tem nada a ver com Robespierre. A explicação é muito mais simples e capitalista. Nos países desenvolvidos, o acesso à educação é amplamente facilitado. Nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo pessoas pobres, negras, hispânicas ou de outras minorias têm chances reais de entrar em universidades de elite como Harvard ou Stanford. O mesmo vale para a França, Japão, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Quanto mais acesso à educação, maior a oferta de mão de obra qualificada. E quanto maior a oferta, menor o valor relativo daquela profissão. Por isso, em países ricos,
profissões como medicina, engenharia ou direito deixaram de ser sinônimo de enriquecimento automático. As pessoas escolhem essas carreiras por vocação e não por status. Enquanto isso, profissões técnicas como eletricista, encanador, carpinteiro ou faxineiro também ganham bons salários, porque são essenciais e têm alta demanda. Ou seja, a igualdade salarial entre profissões vem da maturidade econômica e do equilíbrio de mercado, não de guilhotinas e ideologias sanguinárias. A prova está no Brasil e no mundo. Quer uma prova disso? Basta olhar o Brasil. Há 20 anos, um diploma de engenharia ou direito é quase uma garantia de sucesso financeiro. Hoje, a maioria desses profissionais ganha entre 2 e 3 salários médios. Isso aconteceu porque o acesso ao ensino superior aumentou, a oferta de profissionais cresceu e o mercado ajustou naturalmente os salários. Agora repare, países como Japão, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos nunca passaram por revoluções sangrentas como a francesa. Não precisaram decapitar milhares para alcançar equilíbrio salarial. O que construíram foi um modelo educacional acessível e uma economia capitalista produtiva. Portanto, a tal igualdade na França contemporânea não é herança da Revolução Francesa. É fruto de décadas, ou melhor, séculos de capitalismo e investimento em educação e desenvolvimento tecnológico. Conclusão: respeito Paul como artista e me divirto com seu conteúdo. Mas colocar Robespierre como herói é um erro grave. A história da Revolução Francesa, quando analisada com seriedade e sem paixões ideológicas, mostra mais caos do que progresso, mais sofrimento do que solução. A igualdade que vemos hoje nos países desenvolvidos não veio da guilhotina, veio da liberdade de mercado e do acesso ao conhecimento. Por isso, antes de repetir os mitos que aprendemos nas escolas, é sempre bom parar, estudar e perguntar: quem escreveu essa história e com qual intenção? Se você curtiu esse vídeo e quer ver mais análises históricas sem romantismo revolucionário, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com aquele amigo esquerdinha que acha o Che Guevara um ícone fashion.